E aí nós vamos... Bruno. Vamos colocar aqui. Pessoal, veja bem. Eu fiz esse exercício com vocês. Eu parei nele, eu fiz ele. Conversa comigo. Não, não fez. Não fiz? Tá certo, então. Então, vamos começar dele, então. Só vou fazer isso aqui. Vou colocar isso aqui assim. Aí, olha, ó. Olha aqui. Capinha bonitinha. Ficou bonita, não ficou? Rapaz, eu e Madrugada somos velhos amigos. Estou aprendendo cada coisa. Então, vamos retomar a nossa aula, crianças? Vamos retomar nosso exercício de calorimetria. Todo mundo fez o quiz? Sim. Os dois quizzes, tranquilo? Sim. Beleza, fico muito feliz, muito satisfeito com isso, tá certo? Então, nós vamos continuar nossos exercícios de trocas de calor, tá certo? Vamos lá? Meu nome é Allan Kardec, sou professor de Física e hoje trabalharemos com trocas de calor. Olha para esse exercício aqui, crianças. Esse aqui é um exercício introdutório, eu chamei de exercício extra 2, porque ele é mais calminho, ele é mais tranquilo, ele vai permitir a gente entender melhor a situação para a gente chegar nos exercícios, digamos assim, um pouco mais hard, um pouco mais de uma pegada mais envolvente. Olha o que ele fala. Faça uma cavidade num grande bloco de gelo a 0 graus Celsius. Olha que coisa interessante. O gelo está a 0 graus Celsius. E no seu interior colocou um corpo sólido de massa 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente, o que é o sistema isolado termicamente? O que ele está querendo dizer com isso? Que ele só troca calor entre o gelo e esse corpo sólido. Entre o gelo e quem? O corpo. Isso, pessoal. Quem não mutou o áudio aí, muta aí para mim, por favor. Obrigado. Um corpo sólido de massa 16 gramas. 16 gramas a 100 graus Celsius. Estando o sistema isolado termicamente, do meio exterior verificou-se, após o equilíbrio térmico, que se formaram 2,5 gramas de água líquida. Determine o calor específico do material, que constitui o corpo, dado o calor latente de fusão do gelo. Então, olha para esse diagraminha aqui, ó, o tanto que ele é bacana, o tanto que isso aqui é legal. O que eu tenho inicialmente aqui? O que eu tenho inicialmente aqui? Ó? Eu tenho gelo a 0, ele absorve calor, ou seja, já está no seu estado de fusão, ele vai absorver calor, ou seja, ele vai derreter. Se ele vai derreter, o que eu vou usar aqui? Ó? Vou usar o clássico que sabemos que tem que usar aqui, igual a ml. Então, isso que faz ele derreter, e daqui para cá, e esse corpo que está aqui, está cedendo calor. Esse corpo que cede calor está fazendo o gelo derreter. Entende isso? Então, um está cedendo calor e o outro está absorvendo calor. Exatamente. Perícola, eu não lembro. Tenho que voltar aqui para ver. Só um minutinho que eu volto lá nele, tá ok? Deixa eu fechar esse exercício aqui, eu volto lá nele, se for o caso. Cálculo da quantidade de calor. Então, o que nós vamos fazer? Cálculo da quantidade de calor. Q1 igual a mc delta θ é igual a 16. A massa é 16. Eu quero o calor específico da substância, não é isso? E a variação de temperatura, ele estava em 100, foi para 0. Então, a variação de temperatura é menos 100. Então, quantidade de calor Q1 é igual a menos 1.600x. Certinho? Q2 é igual a mV0, 2,5 vezes 80. 200 cal. Alan, quem é 2,5? 2,5 é a massa de água líquida que formou. Ele não absorveu um calor e derreteu? Essa quantidade de calor que ele absorve é a quantidade de calor que faz ele derreter.
Ô, Alan, é a primeira vez que a gente vê essa fórmula do calor latente. Ah, entendi. Por isso que eu perguntei onde é que eu parei a aula passada, que eu perdi a aula. Eu não falei dela ainda, não? A gente tinha parado em calorímetro, a gente tinha terminado de falar sobre calorímetro, estava resolvendo exercício. Sem problema. Vamos voltar então ali. Espera aí só um minutinho. Resolvendo. Cala a boca. Goiana raiz. Né? Então, nós estamos no Lógico. calorímetro. Pessoal, vamos lá, concentra, me ajuda aqui. Isso. Eu fui nesse aqui. Fizemos esse? Fizemos? Esse foi feito? O 6 foi feito, gente? Foi. Então, beleza. Estamos entrando em mudança de fase. Eu pensei que a gente tinha passado em mudança de fase. Então, vamos lá. Crianças, o que seria mudança de fase? Até então, nós tínhamos estudado a quantidade de calor que um corpo absorve ou que um corpo cede, que acarretava apenas variação de temperatura. Agora ele vai absorver calor, ele vai ceder calor, e essa quantidade de calor que ele absorveu, ou que ele cedeu, vai provocar também uma mudança de fase. O que seria provocar uma mudança de fase? Significa o sólido virar líquido, o líquido virar vapor, o vapor virar líquido, o líquido virar sólido, o vapor virar sólido, o sólido virar vapor. É esse diagrama aqui, ó. Lembram dele? Vocês viram isso aqui 1 milhão de vezes já na vida de vocês. Ó. O sólido vira líquido. Líquido vira vapor. Vapor pode virar sólido. Pode. Sólido pode virar vapor. Então, vamos entender uma coisa. Quanto o meu sólido, eu estou aqui, ó. O meu sólido não, Felipe, não muda. Nós estamos trabalhando com isso aqui, eu vou falar disso aqui um minutinho. A hora que eu entrar na equação, eu vou falar disso, Felipe, só um minutinho. Então, ele está absorvendo calor, ele está absorvendo calor, ele está absorvendo calor. Aqui ele está perdendo calor, aqui ele está perdendo calor, e aqui ele está perdendo calor. Sublimação, cristalização. Então, entenda. Quando eu absorvo calor aqui, ó, de sólido para líquido, eu estou derretendo. Quando eu estou indo de líquido para sólido, eu estou perdendo calor. Eu estou solidificando. Então, essas trocas de calor que está acontecendo aqui, elas vão acarretar exclusivamente mudança de estado físico. Mudança de quê? De estado físico. Agora, o que é mais impressionante para nós aqui, essa mudança de estado físico vai acontecer sem que ocorra variação de temperatura. Sem que ocorra o quê? Variação de temperatura. Então, na mudança de fase, a temperatura não se altera. Eu sei que você tem lá na química algumas misturas. Eu tenho mistura que os patamares não são bem definidos. Como, por exemplo, você deve ter ouvido falar da mistura eutética, azeotrópica. Para nós, aqui na física, eu vou estar trabalhando com substâncias onde eu vou ter o meu patamar bem definido. Eu estou falando isso aqui, ó. Primeiro vamos ver a equação, que é essa aqui, ó, que é a equação de calor latente, que é a quantidade de calor que ele absorve. Essa é a massa que está absorvendo e essa é a grandeza, chamado de calor latente. É o L. Então, o calor latente L, de uma mudança de fase, é a quantidade de calor que a substância recebe ou cede por unidade de massa. Olha só. Tem livro que fala assim, ó, esse L deveria ser chamado de calor latente específico. Sabe por quê? Porque é por unidade de massa. Porque é por unidade de quê? De massa. Por unidade de massa. Por unidade de massa. Tá certo? Então, não se assuste se você pegar um exercício onde ele chama o L de calor latente específico. Nada mais é do que uma referência a ser por unidade de massa. E aqui ele fala o que eu havia comentado com vocês, ó. Constante a sua temperatura. Perfeito, crianças?
Yes? Então, vamos lá. Olha aqui o que eu havia comentado com vocês. Ó. Importante você entender essa tabela. Aliás, você já entendeu isso, que é muito simples. Se o corpo ganha calor, portanto, o L é positivo. Claro. Q não é igual a M vezes L? Q, vou escrever aqui, ó. Aqui mesmo. Q não é igual a M vezes L? Mas se o Q é positivo, a massa não é sempre positiva? Então o L é positivo. Se o Q é positivo, ou seja, ele absorveu o calor, o L é positivo. Se ele perde calor, o Q não é negativo? O M é positivo, então o L tem que ser o quê? Negativo. Então eu tenho um calor específico, um calor latente positivo, olha ele aqui, é positivo, ó. Quando ele está absorvendo calor, ou seja, ele está derretendo o gelo. Para derreter o gelo, não tem que absorver calor. Aí, quando ele vai solidificar a água, você está solidificando a água, saindo de água líquida para água sólida, então ele está perdendo calor. Então, o meu L é um valor o quê? Negativo. Antes que alguém me pergunte, Alan, eu tenho que saber o valor desses L todos de cabeça? Claro que não. Esses valores são dados, tá certo? Tranquilo? Olha só. Curva de aquecimento. E aqui agora eu começo a trabalhar as duas coisas juntas. As duas coisas juntas. Calor latente e calor sensível. Olha para a curva. Olha o que está acontecendo aqui. Essa curva ela é assim, ó, quantidade de calor absorvida, temperatura, quantidade de calor absorvida. Eu já vi esse gráfico aqui, ó, temperatura por tempo. É possível aparecer isso também para vocês. Tá certo? Mas de qualquer maneira que aparecer, você vai dar conta do recado. Então, olha só. Eu comecei aqui, nesse ponto aqui, ó. Eu não estou absorvendo calor. Como esse é um gráfico completo, eu estou pegando um corpo no estado sólido. Ah, então aqui é a minha fase sólida. Sim, é que ele absorveu o calor, que é o meu QS, né? Que é o que, nesse caso, QS vale Q1. É a quantidade de calor que eu aqueço até ele chegar no ponto de começar a derreter. Daqui para cá é fusão. Então aqui ele começa a derreter. Observe que aqui, ó, eu estou tendo mudança de estado físico. Tanto é que começou a fase líquida. Ah, então aqui ele derreteu. Aqui é sólido. Aqui é sólido virando líquido. Aqui é líquido. O meu líquido é aquecido. Tá certo? Meu líquido começa a virar vapor. E aqui só tem vapor. E aqui agora ele é uma fase gasosa. Certinho? Então, veja bem. Então, eu tenho calor, quantidade de calor sensível, calor latente, calor sensível, calor latente, calor sensível. Então, as fases são alternadas. Aqueço, mudo de estado físico. Aqueço, mudo de estado físico. Resfrio, mudo de estado físico. Resfrio, mudo de estado físico. Entende isso? Para ficar isso de uma maneira mais clara para você, olha só. Essa parte aqui, ó, esse Q aqui, ó, é um MC delta teta. Ok? Não cabia aqui tudo. Então, vou colocar aqui. Aqui, ó, a temperatura não é constante. Então, aqui é M V0. E aqui, M C delta teta. Veja bem, esse calor específico aqui, ó, vou chamar de C1 e aqui eu vou chamar de C2, tá certo? C1 e C2. Por que eu estou chamando de C1 e C2? Porque um é um calor específico na fase sólida e aqui um calor específico na fase líquida. Aqui, M vezes L. Esse calor latente é diferente desse calor latente, só para você poder entender, vou chamar de L1, L2. E aqui eu tenho também MC delta teta. Esse
essa variação, esse calor específico é diferente desse, que é diferente desse. Tá certo? Então, é alternado. Aqui eu estou aquecendo, aqui eu estou mudando de estado físico. Aqui eu estou aquecendo, mudando de estado físico. Aqui eu estou aquecendo. Ok? Eu vi que alguém mandou uma pergunta aqui no chat. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, Thaisa. Na mudança de estado físico, não tem variação de temperatura. Como eu mostrei aqui, ó, Thaisinha. Olha só. Aqui é mudança de estado físico, ó. Aqui é mudança de estado físico. Tá certo? Aqui eu tenho sólido, sólido virando líquido, líquido. Nessa etapa aqui, ó, não tem mudança de temperatura. A temperatura, ó, meu ponto de fusão, ele é constante. A temperatura, ele é constante. Aqui eu estou aquecendo o meu líquido. Aqui eu tenho o meu líquido virando vapor. Entendeu o que eu quis dizer, bebê? Então, mudança de estado físico não tem variação de temperatura. Só se... Vamos analisar de uma maneira mais pontual? Olha só. Aqui, né, M vezes L, na mudança de estado físico, Q é igual a M vezes L. Não tem variação de temperatura na equação. Se não tem variação de temperatura na equação, quer dizer, na mudança de estado físico, a temperatura permanece constante. Tranquilo? Para ficar mais interessante isso aqui, a curva de resfriamento é a mesma coisa, só que ao invés de estar aquecendo, eu estou resfriando. Então é a mesma ideia. Ao invés de estar ganhando calor, ele está fazendo o quê? Ele está perdendo calor. Carolina, ele vai ganhar calor e vai perder calor mantendo a temperatura, porque esse calor que ele está ganhando vem de uma fonte externa. Entendeu? Veja bem, vamos pegar um exemplo simples aqui. Eu peguei uma panela e pus no fogo e coloquei água dentro dessa panela. Ele está absorvendo calor, não está? Chega um determinado momento que essa água começa a ferver. Nesse momento que está mudando de estado físico, ele está ganhando calor, não está? Esse calor que ele está absorvendo está promovendo a mudança de estado físico. Essa minha água líquida está virando vapor de água. Nessa passagem de estado físico, a temperatura permanece constante. Tá ok? Vamos lá, então. Sim, exatamente. Não é calor, é o calor latente. Que é, Ana Clara? A mudança de fase, o tipo de calor muda? Muda sim. Muda sim. Perfeito. Eu tenho calor específico no estado sólido, eu tenho calor específico no estado líquido. São valores diferentes. Pra você ter noção. O calor específico do gelo é meio cal por grama grau Celsius. O calor específico da água é 1 cal por grama grau Celsius. Veja bem, gelo é água, só que no estado sólido. Tá ok? No gráfico, curva de aquecimento. Deixa eu voltar lá no gráfico para poder ver a sua pergunta melhor. No gráfico, a curva de aquecimento, no trecho BC, tá aqui, ó. BC. Mudança de estado físico. Está ocorrendo a transformação? Sim, está ocorrendo a transformação. Aqui, eu só tenho a fase sólida. Aqui, ó, é somente sólido. Aqui é somente sólido. Aqui eu tenho sólido virando líquido. Entendeu? Exatamente, Nathan. Exatamente. Aqui eu tenho as duas fases juntas, coexistindo. Nesse período aqui, Nathan, ó, nesse ponto só sólido. Nesse ponto aqui, ó, só líquido. E entre eles, sólido virando líquido. Perfeito. Você pega um cubo de gelo, você põe ele na mesa, ele não começa a derreter? Não tem um momento que você olhando, você vê o gelo e a água juntos? Então, eu tenho água líquida e água sólida. Perfeito. Ok. Muito bom, garoto. Fico feliz de ter entendido. Vamos avançar. Estou gostando da interação. Estou gostando da participação. 82 pessoas na sala. Muito Alan, bom.
Oi. Alan, se tiver uma dúvida, pode falar pro microfone mesmo? Não, pode digitar. Prefiro que Ah, nem- digite. Quem Tá falou bom. comigo? Eu, Vitor. Então, digita aí para nós, é melhor. Não, tá bom. Não, mas eu não tenho dúvida não, pode ficar de boa. Ah, eu tô esperando, pô. Tá bom, valeu, garoto. Obrigado. Então vamos avançar, crianças. Gente, eu abri aqui o chat para poder acompanhar. Vocês não vê o chat aberto não, vê? Não, né? Então, vamos lá aqui. Obrigado. Falamos disso. Então agora vamos trabalhar com o exercício. E aí você vai ver o que vai acontecer. Então esse negócio aqui é interessante, gente. Isso aqui é muito bacana. E eu acho que vocês vão gostar. Olha só. Vamos prestar muita atenção nas informações. Eu vou dar 1 minuto para vocês lerem e tirar os dados. 1 minuto. Vamos lá, então? Temos inicialmente 200 gramas de gelo a menos 10 graus Celsius. Então, aqui eu tenho gelo a menos 10 graus Celsius. Ó, gelo a menos 10 graus Celsius. Determine a quantidade de calor que essa massa de gelo deve receber para se transformar em 200 gramas de água a 20 graus Celsius. Uou! Eu vou sair de menos 10 graus Celsius e vou chegar em 20 graus Celsius. Então, o que tem que acontecer? Bom, eu vou ter que... Isso aqui não é gelo? O gelo começa a derreter em qual temperatura? Eita. O gelo começa a derreter em qual temperatura? Começa a derreter em 0 graus Celsius. Então, aqui é 0 graus Celsius. Aí, então, eu vou aquecer daqui para cá? Vou. Se eu vou aquecer daqui para cá, então eu vou ter que fazer Q igual a MC delta teta. Ah, interessante. Olha para isso aqui. Deixa eu arrumar esse slide aqui, ficou feio. Ficou sujo. Eu sou muito sistemático com isso. Vamos lá, então. Então, o que vai acontecer? O meu gelo vai ser aquecido a gelo a zero. Porque é aqui que a gente chama de gelo fundente. Ou seja, ele está entrando em fusão. Ele está derretendo. Esse gelo a zero vai derreter, vai virar água a zero. E essa minha água a zero vai virar água a 20. Então, olha, você está vendo que são 3 etapas? Eu aqueço o gelo, derreto o gelo, esquento a água. Segundo ano, bom dia, presta atenção. Senta direito, já basta estar assistindo aula no celular contra a minha vontade. Levanta, presta atenção e concentra. Isso aqui é a essência do problema. Isso aqui veja bem, esse é o exercício extra 1. Olha o grau de elegância desse exercício. Então, o que nós temos que fazer? Vamos lá? Olha só o que vai acontecer aqui. Vou ficar aqui, um pouquinho do lado aqui, fica melhor. Eu chamei isso aqui de primeira etapa, segunda etapa, terceira etapa. Então, o que vai acontecer na primeira etapa? É um aquecimento. Veja bem, ele não está indo de gelo a zero, ele não está indo de gelo a zero para... Perdão, de gelo a, 10, a menos 10 para gelo a zero. Menos 10 para zero, eu não estou aquecendo? O que eu uso, então? Aqui é igual a MC delta teta? Foi o que eu fiz aqui, ó. Então, essa quantidade de calor que ele absorveu na primeira etapa
é 1.000 calorias. Perfeito? Agora, o meu gelo vai derreter. Que quantidade de calor que ele tem que absorver para poder derreter? Para poder derreter, ele tem que absorver Q igual a M vezes L. Aqui, então, nessa segunda etapa, ele vai derreter, então eu vou ter que fazer Q igual a M vezes L. É o que eu espero. Então eu vou pegar essa minha massa de 200 gramas de gelo, multiplicar pelo meu calor latente, e eu vou encontrar 16.000 calorias. Davi, eu vou acabar de explicar aqui e eu discuto essa pergunta sua, tá ok? Só um minutinho. Olha só. Então, essa segunda etapa aqui é onde tem a fusão. O que é fusão? É a passagem do gelo do estado sólido para o estado líquido. Observe que a temperatura é 0 e aqui a temperatura é 0. Tá certo? E aqui, o que eu tenho aqui? Eu tenho água 0 e água 20. Então a minha água está aquecendo. Então, se a minha água está aquecendo, aqui, ó, eu tenho Q igual a M C delta teta. Expressão 2C aqui, ó. MC delta teta. Então eu tenho MC delta teta. Como é que eu uso aqui uma borracha para apagar isso aqui? Bom, você entendeu? MC delta teta. Tá certo? Então nós vamos verificar agora, ó. Terceira etapa, aquecimento da água líquida. Massa 200 gramas, variação de temperatura 20 graus Celsius, calor específico da água 1. Então, Q igual a MC delta teta, 200, 1 vezes 20, dá 4.000 calorias, tá certo? E o que ele pediu? A quantidade de calor total que ele tem que absorver. É só somar 1.000 mais 16.000 mais 4.000, que dá 21.000 calorias. Vamos lá, deixa eu responder a pergunta aqui. Alan, se fosse temperatura ambiente, a água final seria a temperatura ambiente? Perfeito. Seria o seguinte, Davi, eu peguei um cubo de gelo e pus na mesa, não foi? Vamos supor que o meu gelo esteja a 0. Então, o meu gelo a 0 vira água a 0. E essa água a 0 é aquecida até a temperatura ambiente. Daqui 10 minutos não, daqui 1 hora, por exemplo, 1h30, 2, essa água absorveu temperatura, absorveu o calor do meio ambiente e ela entrou em equilíbrio térmico com o meio ambiente. Perfeito. Isso, Vitor, pode pensar assim também. Tranquilo esse primeiro exercício aqui? Já estou apanhando essa canetinha aqui. Tá aí. Toda a informação bonitinho para você poder dar uma olhada, para você poder dar uma estudada. Todo mundo entendeu o que foi feito? Aqui ele absorveu o calor, aqui ele absorveu o calor e aqui ele absorveu o calor. Aqui, então, é M. Posso sim, Carolina. Só acabar de explicar aqui, eu volto lá no slide de curva de resfriamento. Só um minutinho, tá bom? Então, aqui ele absorveu o calor. Então, essa etapa aqui, ó, como ele está absorvendo calor, é MC delta teta. Aqui o calor específico do gelo sólido. Aqui é M vezes L, calor latente de fusão. E aqui é MC delta teta, calor específico da água líquida. Tá certo? Tá vendo? 3 calores. Aqui o meu que eu chamaria aqui de um Q1. Aqui eu chamaria de um Q2. E aqui eu vou chamar de um Q3. A letra não está bonitinha não, mas está muito bem explicado para vocês. Tá ok? Tá aí.
O meio da primeira etapa é o calor específico do gelo. O calor específico do gelo é 0,5. Ele deu aqui no texto, ó. Aqui, ó. Calor específico do gelo é meio. O meio é isso aqui. Tá ok? Tranquilo? Entendeu, Maria Eduarda? Estou aqui na curva de resfriamento. Tá aqui, Carolina. Você quer fazer uma pergunta dela? Ou quer só copiar? Dá um print. Você está no celular? Se você estiver no laptop, dá um print screen. Se a temperatura ambiente for menor que a do gelo, eu vou ter gelo, só gelo, né? Ou seja, água sólida na temperatura ambiente também. Exato, do mesmo jeito, cara. Do mesmo jeito, cara. Vamos supor, a sala, vamos supor, nós estamos num lugar onde a temperatura é menos 20 graus Celsius. Eu tirei da minha geladeira gelo, que está menos 4 graus Celsius. Eu peguei esse gelo que está menos 4, coloquei na temperatura ambiente, que está menos 20. Esse meu gelo vai perder calor até chegar a menos 20. Ele vai entrar em equilíbrio térmico ainda com o meio. Certinho? Boa pergunta essa sua. Vamos lá, então. Olha, por nada, Davi, tamo junto. Agora eu quero dar uma olhada aqui. Eu construí aqui, veja bem. Isso aqui é a quantidade de calor que ele absorveu, não é? Toda a quantidade de calor envolvida no processo, na primeira parte, na segunda parte, na terceira parte. Não é isso? Então, vamos entender uma coisa. Vamos construir a curva de aquecimento? Vamos construir o quê? A curva de aquecimento. O que seria essa curva de aquecimento? Aquela anterior que nós mostramos, né? Seria isso aqui. Presta muita atenção nos valores. 1.000, 16.000, 4.000. Olha só. Então, vamos construir essa curva de aquecimento. Olha só. Então, aqui eu tenho Q1, 1.000 calorias. Ele vai absorver 1.000 calorias. Ele vai absorver 1.000 calorias, ó. Ele saiu de gelo a menos 10, foi para gelo a 0. Não é isso? O meu gelo a 0 virou água a 0. Então, ele absorve 16.000. Então, na curva aqui é 17, ó. Entendeu o que eu quis dizer? 1.000 mais 16.000 aqui é 17.000. Então, ele absorveu aqui 16.000. De 17 para 21, ele absorve mais 4.000 calorias. São os valores que nós calculamos. Olha eles aqui, ó. Entendeu isso? Ó, vê se fica mais claro para você. Olha só. Eu tenho aqui gelo, a menos 10. Ele vai absorver calor, vai virar gelo. Ficou feio o desenho. A 0. Esse meu gelo a 0 vai absorver calor, vai virar, vou desenhar aqui um recipiente, água a 0. Essa minha água a 0 vai virar água. Tirar isso aqui daqui que está me atrapalhando. Vai virar água a 20 graus Celsius.
Então, aqui eu tenho o meu Q1. Aqui eu tenho o meu Q2. E aqui eu tenho o meu Q3. Daqui para cá, ele absorveu 1.000 calorias. É o que o meu gráfico me mostrou. 1.000 calorias. Aqui para cá, ele absorveu 16.000 calorias. E daqui para cá, ele absorveu 4.000 calorias. Tranquilo? Bonita a curva de aquecimento, né? Super importante, muito fácil de entender. Eu preciso que você refaça essa questão. Por que eu preciso que você refaça essa questão? Porque ela vai te dar base para o exercício 2. Porque daqui a pouco o calorímetro vai participar das trocas de calor. Não vou ter só água sendo aquecida. Perdão, só gelo sendo aquecido. Eu vou pegar um calorímetro, vou jogar gelo, vou jogar água e vou perguntar o que vai acontecer com essa água. Essa água vai aquecer? Perdão, esse gelo vai aquecer? Essa água vai resfriar? E qual a temperatura de equilíbrio térmico? Essa água toda chega a zero? Essa água pode congelar? Esse gelo vai derreter? Que tanto de gelo que derrete? Para a gente poder entender esses exercícios mais hard, que é os nossos próximos exercícios, eu preciso que você tenha entendido bem isso aqui. Esse exercício, essa parte da matéria. Tá ok? Então, faz-se necessário o senhor e a senhora resolver esse exercício novamente. Vai ser importantíssimo para o nosso avanço. Então, agora nós estamos entrando na parte mais hard mesmo de trocas de calor. Deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. Sim, pessoal, não soltei. Eu estou com um pequeno problema com a minha internet. Deixa eu responder essas perguntas aqui. Eu estou com um pequeno problema com a minha internet. A minha internet basicamente começou a voltar de verdade hoje pela manhã. Ontem eu dei aula no 4G, cara. Ficava caindo toda hora. Hoje que parece que minha internet começou a normalizar. Foi de quarta da semana passada para ontem, foi um Deus nos acuda aqui em casa. Então, por isso eu não subi a aula. Teve aula que eu não consegui subir. Teve aula que eu pus para subir, ficou 4 horas subindo e no final caía, não conseguia completar. Eu vou completar tudo isso para vocês, tá certo? Vou subir as aulas de óptica também, claro, pode deixar. Sim, Manuela, vou montar uma lista para a gente na plataforma. Vou trabalhar primeiro isso aqui com vocês e nós vamos trabalhar a lista. Tá certo? Não precisa ficar preocupado. Tamo junto. Esse é meu papel. Gente, como eu gosto de falar com vocês, como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte, né? Como o tempo passa rápido enquanto a gente se diverte. Falta aí, ó, 1 minutinho aí para encerrar minha aula. Eu entrei, falta 1 minuto para entrar, né? Para dar aula para as 8, então tá para estourar o tempo. Então, eu vou me despedindo de vocês. Muito obrigado pela audiência. Muito obrigado pela atenção. Sim, João, passa rápido mesmo, né? Faltava 8 minutinhos, agora ia mesmo, já acabou. Obrigado, por favor, estudem, 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 estudem. Só tem dúvida quem estuda, tá ok? Muito obrigado, vida longa e próspera a todos. Foco nos estudos, dedicação, álcool em gel, use sem moderação. Não beba não, tá só na mão. Usa, exatamente, garoto. Todo mundo se cuida. Prazer imenso falar com vocês, ó. Saudade, saudade, saudade. Tchau, tchau. Tchau, vida longa e próspera a todos. Você também. Tchau. Falou, Alan. Vai colocar uma Falou. blusa, Bruno. Tamo junto, tamo junto, tamo junto. Falou, Alan. Boa aula para vocês. Coloca o Bruce, o Cordo.